permissão ao Sr. Presidente para declarar aberta a sessão. Em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, declaro aberta a cerimónia das comemorações do 65º aniversário da Escola Superior de Educação de Beja. E agora a palavra do Sr. Professor Estudante do Instituto Politécnico, António Semedo. Inicio esta minha intervenção congratulando a ESE, na pessoa do Sr. Diretor, parabenizando pelos 25 anos de existência na arte de bem ensinar e formar pessoas. Desde já, agradeço o convite que me foi endereçado por estar presente neste dia tão auspicioso desta magnífica escola. E é com muito orgulho e prazer que me associo a estas festividades. A nossa escola é uma referência no distrito na arte do ensino, cultura e saber. O resultado está à vista nestes 25 anos de sucesso e tenho a certeza que irá continuar a sê-lo por muitos anos e muitos anos. É de conhecimento de todos que o país atravessa uma época difícil e complexa, com muitas restrições e cortes no financiamento ao ensino superior. Porém, é dever desta escola, bem como das restantes que compõem o Instituto Politécnico de Beja, encontrar formas de continuar a fazer mais, com menos recursos e continuar a fazer o que melhor sabem, ensinar. Eu vou ser necessariamente mais breve ainda do que costumo ser, porque acho que todos estamos ansiosos por ouvir a comunicação do professor David Justino. No entanto, queria deixar aqui, antes de mais, umas palavras de felicitações à Escola Superior de Educação e ao Instituto Politécnico de Beja. Queria também agradecer a parceria contínua e cada vez mais reforçada que tem existido entre a Escola Superior de Educação e, portanto, a Câmara Municipal de Beja e outros parceiros da comunidade, e queria também destacar aqui a importância do papel e da intervenção da Escola Superior de Educação e do Politécnico em geral, nomeadamente no que se refere ao combate ao despovoamento na região, nomeadamente através de uma fixação de massa crítica pensante que é essencial para o nosso desenvolvimento e também para a criação de condições na região para, numa primeira fase, procurarmos suster o despovoamento e, no médio e longo prazo, inverter esta tendência de despovoamento, que, como se sabe, é um dos principais problemas que nos afeta e que nos impede de conseguir atingir os níveis de desenvolvimento que pretendemos, sobretudo agora que temos em curso um conjunto de projetos estruturantes na região que necessitam cada vez mais de mão de obra e, sobretudo, de mão de obra qualificada. Portanto, é esta, digamos, a exigência que é feita neste momento, é que a Escola Superior de Educação desempenhe cada vez um papel mais importante na qualificação dos nossos recursos humanos e também na captação de novos recursos humanos que aqui façam o seu processo de qualificação e que depois possam servir o processo de desenvolvimento da nossa comunidade do Baixo Alentejo. Também para o Presidente da Escola de Educação, os parabéns por 25 anos da instituição, da unidade orgânica. A seguir à Escola Superior Agrária, a unidade orgânica mais antiga do Instituto, e tem história. E eu, quando estava aqui, enquanto ouvia o Instituto Coisas Anteriores, recordava-me dos professores que começaram a fazer a Escola Superior de Educação. Muitos deles foram meus professores, quer no ensino primário, quer no ensino secundário, e recordava-me com saudade os tempos em que eu também fui estudante e que eles foram meus professores. Eu ia apenas deixar uma nota a reforçar aquilo que disse no dia do Politécnico, em que fiz a minha intervenção. A importância de estarmos todos unidos e todos juntos no desafio cada vez mais difícil da estruturação do Instituto, da adaptação às novas exigências financeiras, às novas disponibilidades e exigências orçamentais a que estamos vinculados, e à necessidade de uma estruturação tranquila e equilibrada. Efetivamente, os tempos não são simples, são difíceis, mas não significa que o ensino não seja tão exigente e que os alunos também não tenham a possibilidade e a capacidade de aprender como podem e devem aprender noutras ocasiões. E é necessário, com certeza, além de estarmos todos juntos e todos unidos nesse objetivo, esquecer as diferenças e unir em torno do objetivo principal. É que continuem a sair deste Instituto alunos com
referências e com capacidade, como tem acontecido, se integrarem com alguma rapidez no mercado de trabalho? Nós começámos a atividade, de facto, estamos a fazer aos 25 anos de início da atividade letiva. O primeiro curso começou em 1986-87, o primeiro curso com apenas 25 alunos, que eram professores de educação básica. No segundo ano, abriram, só vou fazer aqui chamar a atenção sobre isso, porque surgiu o sistema das chamadas variantes, ou seja, considerava-se um problema que ainda hoje existe, que é a transição um bocado abrupta entre o primeiro ciclo, entre os 4 anos do primeiro ciclo, e o segundo ciclo, em que se passa da monodocência para uma pluridocência, portanto, que se passa de um único professor para 7, 8, 9 professores. Ajudava-se a obviar isso e resolver a situação, criando as chamadas variantes, ou seja, os alunos tinham um corpo comum de ensino que dava habilitação para o primeiro ciclo, para o ensino primário, e depois fazer uma especialização em 2 áreas diferentes, nomeadamente matemática e ciências, português e inglês, português e francês e educação visual e tecnológica. Portanto, no segundo ano surgem logo mais 2 cursos, um com especialização em educação visual e tecnológica e outro na área do português e francês. Na década de 90, a Escola Superior de Educação vai para uma outra área diferente, cria 2 cursos, um que é de informática e outro de turismo, que depois posteriormente passaram para a Escola Superior de Tecnologia, que também está integrada, obviamente, neste Instituto Politécnico. Ao longo da década de 90 surgiram outros cursos para satisfazer as necessidades que havia, de facto, no ensino básico, a nível do segundo ciclo, nomeadamente português e inglês, matemática e ciências. Surgiu também a educação física e surgiu também, perdão, não vou puxar mais à minha sardinha, o curso de professores de educação musical, que tinha uma especificidade. Não formava, não tinha um tronco comum, portanto, não sendo aqui professores de educação básica para o primeiro ciclo, formava simplesmente professores de educação musical, mas dava para o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Portanto, é a primeira vez, salvo erro, em que há uma formação para o terceiro ciclo. Foi discutida, que hoje é cedo, mas que a determinada altura foi posta um bocado em causa. Depois, surge já por volta do ano 2000, 99-2000, começa a ficar satisfeita a oferta em termos de formação de professores para completar as tais falhas que havia dentro do sistema de ensino e começámos a dirigir-nos por uma outra área que também fazia falta na região, que era o caso da animação sociocultural, do serviço social, artes decorativas, artes plásticas e multimédia, educação e comunicação multimédia. Eu diria que hoje é um tempo diferente. A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja celebra o seu 25º aniversário. O aniversário de todos os que contribuíram para a afirmação da sua ação na região, no país, no estrangeiro. De todos os presentes, dos ausentes, de aqueles que já nos deixaram. A todos, hoje, na qualidade do Presidente do Instituto, quero agradecer, independentemente de credos políticos e religiosos, enquanto académico e depositário da vossa confiança para este cargo que hoje ocupo e deixar aqui testemunho da enorme consideração por esta comunidade, que é também a minha casa, onde sou originário da Escola Superior de Educação de Beja, onde se reflete e constrói, desde sempre, com elevada qualidade e conhecimento científico. Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, espaço vivo de interações, de vivências cotidianas, do conhecimento e da sua procura e da sua reflexão, de sensações que penetram cada um dos atores que integram desde a sua criação, há 25 anos. Espaço que produz todos os dias novas emoções, associadas ou não ao culto do conhecimento e de profundas amizades. Esta é uma casa da amizade. Eu aceitei o desafio de poder partilhar convosco algumas reflexões e preocupações que tenho relativamente ao ensino superior. Na medida em que elas podem ser úteis até para tentarmos perspectivar o que é que tem sido e o que é que pode ser a evolução do ensino superior em Portugal. Não irei falar
sobre o Instituto Politécnico de Beja, nem sobre a Escola Superior de Educação, porque tenho esse terrível defeito de nunca falar sobre aquilo que não sei ou não conheço. E, portanto, acho que não sei o suficiente, nem conheço o suficiente desta casa para poder estar a prorrogar ou dar conselhos sobre o seu desenvolvimento. Aquilo que eu estruturei, precisamente para vos falar, foi tentar situar alguns dos aspectos do desenvolvimento do ensino superior em Portugal, ver quais são os quadros possíveis e, na minha opinião, desejáveis. Darei especial atenção àqueles que eu entendo que são os melhores, relativamente a qual vai ser esse desenvolvimento. E, em terceiro lugar, poderei fazer 2 ou 3 comentários finais, se o tempo também me permitir, relativamente à articulação entre aquilo que é a formação de professores e o desenvolvimento do sistema de ensino geral no Portugal. O primeiro aspecto que eu gostaria, como ponto prévio, era saudar os 25 anos da Escola Superior de Educação. A forma como conseguiu incorporar a tradição, não só das escolas de magistério, mas das velhas escolas normais. Enfim, um aspecto sólido que o projeto desta instituição tem-se revelado, leva-me a pensar e, no fundo, a sugerir que as árvores que têm mais sólidas raízes arriscam-se a perdurar. E, nesse sentido, penso que também esta reflexão, esta preocupação em termos de uma reflexão conjunta sobre a evolução do sistema de ensino e sobre o ensino superior em particular, poder-nos ajudar a fortalecer essas raízes, mas, acima de tudo, também a permitir que esse tronco fundamental se possa, de certa forma, rejuvenescer eternamente. O crescimento do ensino superior em Portugal, já foi aqui focado, tem grande parte a ver com 2 aspectos básicos. Em primeiro, a forte contenção que o Estado Novo sempre aplicou, não só ao ensino superior, mas aquilo que não fosse ensino primário. Uma contenção, digamos que uma travagem, que o próprio regime considerava, poderia ser, digamos, cujo desenvolvimento do regime poderia considerar uma ameaça à sua própria existência. Isso leva a que, quando nos anos 50 e 60 do século XX, começa a haver pressão, não só sobre os níveis intermédios do sistema de ensino, nomeadamente a parte dos liceus e do ensino técnico profissional. E também começa a haver maior pressão sobre o ensino superior. O regime manteve, em vez de tentar, de certa forma, enquadrar e potenciar essa pressão por parte da procura, aquilo que fez foi travar esse mesmo crescimento, de forma a que a dimensão, que eu diria que é elitista, da formação superior se mantivesse mais tempo. Eu, por vezes, fico impressionado com alguns comentários que ouço dos órgãos de comunicação social, quando algumas pessoas já de idade avançada falam das novas gerações como sendo gerações que não têm preparação, que são incultos, alguns dizem até que não sabem ler, não sabem fazer conta, nada. E eu fico impressionadíssimo de como é que essas pessoas que pertencem a gerações de analfabetos, em que alguns deles pertencem a gerações em que 2/3 da população nem sequer tinham o primeiro ciclo de contas. E faz confusão como é que eles ousam falar das novas gerações. E isso é sempre um reparo que eu deixo, porque quando uma geração que segue outra não tem melhor nível de qualificação, isso é a própria negação da ideia de progresso. Ou seja, quer dizer que estamos a retroceder.